Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área, nesse sábado pela manhã. Uma semana bastante conturbada. Vários assuntos eu pensei e imaginei para esse Faísca de hoje. A situação do técnico Rafael Paiva no comando do Vasco, que eu particularmente acredito que já foi. Deve completar aí esses últimos jogos que o Vasco tem pela frente, mas para 2025 o projeto do Vasco deve ser outro. Agora, quem ainda tem contrato com o Vasco até final do ano que vem e virou assunto principalmente pela seca de gols é ele, Pablo Verratti, o nosso atacante, que até então era o ídolo do torcedor e agora nas redes sociais a gente percebe que muita gente já não está contente com o trabalho do Verratti. Quero muito discutir hoje aqui. Será que o Verratti é o culpado? Será que o Verratti é uma vítima? Como encaixar o Verratti, a culpa que ele possa ter nesse momento conturbado do Vasco com essas 3 derrotas consecutivas. Antes de eu trazer o meu ponto de vista aqui para você, eu vou pedir um favor. Tá vendo esse QR Code aí no canto da tela? Ou então, no primeiro link fixado aí nos comentários, a Betfair, a patrocinadora do Vasco e patrocinadora aqui também do canal Atenção Vascaínos. Se você é maior de idade, se você tem mais que 18 anos, por favor, escaneie esse QR Code, se cadastra aí no site da Betfair e procura as melhores odds das casas que tem aí. A Betfair é algo sensacional. Lembrando que a Betfair é o maior patrocínio da história do Vasco e patrocina aqui também o canal Atenção Vascaínos. Então você que quer se divertir esse final de semana, não pode deixar aí de acessar, fazer o seu cadastro na Betfair. Eu tenho certeza que você vai gostar e gostar muito. E eu vou dar uma dica. Tem uma odd aí que é o empate ou vitória do Vasco na Arena Itaquera. Quem sabe, torcedor? Dá uma espiada lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre Pablo Verratti. O que fazer com o nosso herói e o nosso vilão? Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, Pablo Verratti, eu vou trazer aqui para você uma retrospectiva desde a chegada desse jogador ao Vasco, que ano passado chega na janela no meio do ano e não era nem de perto a primeira opção da comissão técnica do Vasco. A gente não pode esquecer que o Vasco tentou, até o último momento, outro centroavante, que era o Michael Santos, que pelos vídeos, eu já falei isso em algumas oportunidades aqui, parecia ser um centroavante melhor que o Verratti. Alguém que usava muito bem a perna direita, a perna esquerda e também sabia fazer gols de cabeça. No último dia, o técnico Ramon Dias foi convencido pelo executivo Paulo Brax, porque o Ramon Dias não queria o Verratti, que poderia ser uma boa. E olha que nesse quesito o Brax teve muita razão. Não foi uma boa, foi uma ótima. Inclusive, eu coloco que o Vasco ano passado conseguiu salvar aí aquele eminente rebaixamento muito pelas características, pela postura e principalmente pelos gols do Verratti, que já faz a sua estreia no Vasco contra o Grêmio, e o Vasco vence aquele jogo muito difícil em São Januário, numa arrancada aí do Gabriel Peck, uma tabelinha com o Paulinho, ele acaba cruzando para trás e o Verratti já estreia fazendo o gol. E durante a temporada inteira foi um jogador fundamental. O Ramon Dias conseguiu aí fazer com que ele tivesse, em algum momento, o protagonismo quase que total dessa equipe do Vasco. Pois bem,
tem a virada do ano, o Ramon Dias aí faz um campeonato estadual bem mais ou menos, é demitido do Vasco, ou melhor, pede demissão naquele jogo contra o Criciúma, e daí chega o Rafael Paiva. E o Verratti continua fazendo os seus gols, principalmente no momento muito importante da Copa do Brasil, em que ele faz gols em todas as fases da Copa do Brasil, sendo o artilheiro dessa competição. E o Vasco tinha, ao lado do Verratti, dois jogadores que potencializavam o futebol do argentino. E aí, torcedor, não é choro, não é desculpa, é realidade. Inclusive, eu vou trazer aqui com a prancheta o porquê que a falta de Adson e David é tão sentida pelo Verratti. Torcedor, nessa disposição do Vasco, como é que funcionava isso aqui? O Vasco tinha esses dois atacantes de beirada, o Adson e o David, com uma característica, até vou colocar a bola aqui, próximo do gol adversário, porque o Verratti era um cara que tem esse carinho com a bola quando ela tá nessa área do campo. E geralmente, quando ela tá com essa área do campo aqui, é um carinho com a cabeça, não é um carinho com os pés, porque nessa região do campo, a maioria dos gols sempre sai com a cabeça. E o Verratti é o melhor cabeceador da América do Sul com sobras. Quem sabe, um dos top 3 do mundo. Só que o futebol não se faz só com bola na cabeça. E por que que o Vasco tinha tanto êxito? Primeiro, o David não era praticamente um extrema. O David era um segundo atacante que toda hora pisava na área e dividia a atenção dos zagueiros com o Verratti. O David, fazendo esse movimento aqui, abria o corredor e o Piton estava toda hora nessa condição aqui de poder cruzar para dentro da área e fazer aí jogadas como ele foi o cara que mais deu assistência para o Verratti durante ano passado e esse ano. A situação do Adson ela é um pouco diferente, porque o Adson basicamente é um jogador que trazia para dentro, sempre abrindo o corredor para o Paulo Henrique poder chegar aqui e fazer esse cruzamento para o Verratti. E tem uma outra situação, torcedor, que é o seguinte: se você colocar aqui dois zagueiros na hora da marcação, na recomposição, o Adson é um cara que sempre trazia essa bola para dentro. O Adson costumava arrastar e bater pro gol. E a hora que você vem arrastando para dentro, o zagueiro sempre acaba saltando junto com os dois volantes adversários que ficam aqui na frente. Esse zagueiro salta. E quando esse zagueiro salta, acaba sobrando espaço para que o centroavante possa ter uma área maior para trabalhar aqui. Só que, infelizmente, hoje, com o modelo que a gente joga, o que acontece? A gente tem Pumita, que estava aqui, no último jogo foi o Maxi que ocupou mais essa área aqui, prendendo o corredor do PH. Pelo lado esquerdo, a gente tem o Emerson Rodrigues, que não tem essa presença de área aqui, é um jogador que vem arrastando, mas não costuma vir aqui para finalizar. Ou seja, o Verratti, ele acaba ficando encaixotado na zaga adversária. Dos dois modelos que eu trouxe aqui, sempre abria espaço para o Verratti. Mais uma vez, o David pisando na área e chamando a atenção dos zagueiros adversários, e o Adson trazendo para dentro, fazendo com que os zagueiros também saltassem, deixando aqui o Verratti numa boa condição. E com a ausência desses dois jogadores, a gente não tem mais absolutamente ninguém que possa dividir com o Verratti essa atenção da zaga adversária. E o que acontece agora? O Vasco não consegue mais chegar nesse último terço do campo e colocar essa bola dentro da área para que o Verratti possa ter a tranquilidade e a capacidade que ele tem de sobra para cabecear essa bola para o gol. No último jogo que o Vasco fez contra o Internacional, o Vasco alçou 35 bolas na área. O Vasco tem uma média de 21 bolas alçadas na área por jogo. É uma das equipes que mais procura esse tipo de situação. E é normal, porque se você tem um centroavante com a capacidade do Verratti, você deve procurar isso. Só que não pode ser o único modelo apresentado. E aí que eu vejo que as pessoas fazem confusão. E quando a gente comenta futebol, aliás, eu falei isso no pós-jogo contra o Internacional, e fizeram um recorte e jogaram nas redes, como se eu tivesse pedindo para o Verratti sair do Vasco. Eu deixei claro e vou repetir aqui. Se o Vasco não tem mais mecanismos para fazer essa bola chegar no último terço e que ela possa ser cruzada para o Verratti, se o Vasco não tem mais
nenhum tipo de ala que consegue chegar nessa zona do campo e não está tendo felicidade no cruzamento, porque o Piton no jogo contra o Internacional até teve algumas oportunidades, mas infelizmente a execução do cruzamento foi muito baixa. O que precisa ser feito? O Vasco precisa ter um outro modelo. E para carimbar isso que eu estou falando aqui, o melhor momento do Vasco nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro foi o primeiro tempo contra o Bahia, em que o Verratti estava fora. Isso quer dizer que eu estou pedindo para o Verratti ir para o branco? Não. Até porque o Verratti é um jogador que jogou quase que a totalidade das partidas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. De 34 partidas que o Vasco fez até agora, o Verratti jogou 31 e 30 como titular. Fez 9 gols e apenas uma assistência. Ou seja, se você joga 31 partidas no ataque de uma equipe e consegue apenas uma assistência, isso deixa claro que você tem dificuldade e muito com os pés. No último jogo, o gol que ele perde depois da quebrada do Rocher, que o Coutinho deixa ele na cara do gol, deixa isso perfeitamente claro. O Verratti, fora dessa zona de atuação, que é da entrada da área até a marca do pênalti, a pequena área que ele possa cabecear, ele é um jogador nulo. Ele não ajuda em absolutamente nada. Talvez é um jogador que na quebrada do goleiro, nessa casquinha para alguém fazer uma diagonal, também possa ser útil. E ele é útil. Só que é muito pouco. Por isso que eu bato nessa tecla que o Rafael Paiva tinha que ter um plano B. O plano B qual é, Faísca? É o Ryan de 9? Ok. O plano B pode ser 2 jogadores de velocidade por dentro com os meias pisando mais na área? Ok. Só que o elenco do Vasco também não oferece grandes possibilidades para o treinador. Inclusive, o Rafael Paiva, que vai sair do Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma, é um treinador que na última coletiva acabou dando uma letra. Quando ele fala do Verratti sair da área para o Payet ocupar esse espaço e fazer a diagonal, e que ele não consegue fazer isso porque o Payet não tem essa condição física de fazer isso, o Vasco acaba ficando refém de pouquíssimas possibilidades. Então a mais simples poderia ser o Ryan jogar de 9. Amanhã nós temos um jogo muito difícil em Itaquera. O Vasco até hoje nunca conseguiu vencer em Itaquera. Será que é um jogo para nós ter um centroavante com pouca mobilidade lá na frente? Ou é um jogo para a gente ter uma grande pegada no meio de campo, uma grande marcação no meio de campo? Aliás, amanhã, infelizmente, não teremos o Matheus Carvalho. Com certeza retorna aí o Hugo Moura, deve jogar ao lado do Galdames. Isso já me preocupa demais, porque o Vasco vai precisar de muita força no meio de campo. Agora, se eu vou jogar em Itaquera, o Corinthians na fase que está, eu vou precisar ter esse respiro. Eu vou fazer, eu tenho que colocar na cabeça do zagueiro adversário que em algum momento ele vai precisar correr para trás. E o Vasco deixa a zaga adversária sempre muito confortável, porque os zagueiros não têm esse medo de ter que correr para trás. Porque todo mundo já sabe que o Verratti está de costa. Até ele virar, até ele girar, até ele chegar lá, já passou tudo que era para acontecer. Então, basicamente, o Verratti é um jogador de um modelo de jogo, que é um modelo de jogo de posse no campo de adversário, em que você tenha jogadores com capacidade para chegar no último terço e colocar a bola dentro da área. Isso quer dizer que o Verratti não presta, que ele tem que ser negociado, que ele... Não, porque eu não comento futebol dessa maneira. Eu não comento futebol que o cara é craque num dia, e é uma expressão pejorativa que eu nem utilizo, mas só para sintetizar aqui para você, é bagre no outro. Não existe isso. Cada jogador, dentro de cada modelo, dentro de cada esquema, pode ser útil. E o esquema para o Verratti no Vasco, da maneira que está sendo feito, saturou. Saturou porque a gente não consegue criar outras alternativas e porque a gente perdeu 2 jogadores que jogavam ao seu lado, que ajudavam ele a dividir essa atenção da zaga adversária. Então, torcedor, o Verratti não é nem vítima, nem culpado. Não é nem o vilão, nem o mocinho dessa história. É um jogador de futebol que tem uma característica específica que hoje não é condizente com a maneira que o Vasco está jogando. Então, num primeiro momento, poderia segurar o Verratti, não digo nem de início, durante a partida, por que não? E olha, que para essa partida específica contra o Corinthians, eu acho que desde o início dava para segurar o Verratti. Só que no Vasco parece que ele é intocável, que ele precisa jogar todos os jogos. E eu sou muito grato a 2 personagens que eu trouxe aqui para você nesse Faísca Tá On. Rafael Paiva subiu a expectativa do torcedor, foi vice
foi semifinalista da Copa do Brasil, fez com que o Vasco ficasse na primeira página do Campeonato Brasileiro quase que na sua totalidade, dentro de um elenco que não oferece muita coisa. E por isso, eu acho que o Paiva não vai ficar, que ele não presta. Não, futebol é assim, futebol é cíclico. Eu vejo que o Paiva encerrou o seu ciclo no Vasco. O Verratti ainda não. O Verratti pode e vai ser muito útil na temporada que vem. Só que especificamente para esse momento não está dando certo. E desculpe informar a você, torcedor, hoje o Verratti atrapalha o bom andamento da equipe do Vasco. Talvez, no pós-jogo contra o Corinthians, o Vasco tenha criado um mecanismo, chegou na linha de fundo, cruzou na área, o Verratti fez 2 ou 3 gols, eu vou vir aqui, vou dar nota 10 para o Verratti e vou falar, olha, mudou o modelo, mudou o esquema e o Verratti voltou a ser útil. É tudo que eu mais quero, porque se tem algo que eu não gosto é fazer crítica a jogador, da equipe do Vasco. Beleza, galera? Tamo junto. Esse foi o nosso Faísca de hoje. Deixe seu comentário aí embaixo. Antes do comentário, like. Não custa absolutamente nada. Tá encerrando agora? Deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário. Você acha que o Verratti pode ser útil? Acha que o Verratti não tá sendo mais útil? Acha que o meu comentário aqui hoje faltou falar alguma coisa? Tô aqui para aprender com vocês, para trocar informação com vocês. E é isso que eu mais gosto de fazer. Beleza, galera? Amanhã a gente tá junto no pré-jogo. Eu, a partir das 15 horas, mas a gente abre aqui 2h30, 14h30, o Emerson Rocha, direto lá de Itaquera, trazendo todas as informações desse clássico do futebol brasileiro, Corinthians e Vasco. E se tem um jogo que eu quero ganhar, é esse de amanhã, principalmente pelas declarações do técnico do lado de lá. Tá bom, galera? Tamo junto, um abraço e até amanhã. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!